um cachorro. Mas não um cachorro comum. Esse é o Sr. Peabody, o cachorro mais inteligente do mundo. Na verdade, não tem um humano que ganhe dele. Muito provavelmente ele poderia dominar o mundo, mas ele só quer paz. Um dia, ele achou uma criança abandonada, o Sherman, e sentiu que deveria cuidar dessa criança. Para isso, ele conseguiu a autorização da justiça. Ele podia simplesmente dominar o mundo, mas decidiu ir atrás dos procedimentos legais. Ele é do tipo, quanto mais difícil, melhor. No decorrer do filme, o Peabody deixa claro que tem as habilidades para ser o maior vilão da DreamWorks, mas que prefere ser o herói, que é mais difícil. Então, bora pro filme. O filme começa igual um documentário, que o Sr. Peabody nos apresenta toda a sua história. Ele foi responsável por criar outros modelos de energia renovável, por trazer a paz mundial e de quebra ainda criou uma máquina do tempo para ensinar o Sherman a história, ainda deixando ele ser criança. Basicamente, ele achou melhor mostrar para ele a história pessoalmente do que tirar a infância dele ensinando em casa com livros. Depois dessa apresentação, eles partem para a Revolução Francesa 1789. No Palácio de Versalhes, o Peabody começa a explicar para o Sherman o que foi a Revolução Francesa. Ele diz que os pobres estavam insatisfeitos com a monarquia e iam começar uma rebelião. Por isso o Sherman tinha que ficar perto dele. Mas bem na hora que começou a revolução, o Sherman desapareceu. O Peabody achou ele na cozinha, mas foi tarde demais para fugir. Os aristocratas foram capturados para irem para a guilhotina e o Peabody estava disfarçado de um aristocrata. Por isso, ele é levado. Na guilhotina ele prova o meu ponto mais uma vez, ele só não domina o mundo porque não quer. Enquanto ele está indo, ele calcula a distância dos esgotos um para o outro e identifica que tem um embaixo da guilhotina. E na hora que o carrasco solta a guilhotina, ele sai, coloca o melão e entra no esgoto. Ele pega o Sherman, que estava perto da tampa do esgoto, e foge. No esgoto eles são encontrados por Robespierre, sua guarda, que o desafia para uma luta de esgrima. O Sr. Peabody ganha dele e lança a espada na direção do restante. Você errou! Eu nunca erro. Na água do esgoto, ele aproveita os gases inflamáveis para criar uma explosão e se lançar fora do esgoto. Eles caem na floresta onde está a máquina do tempo e voltam pro presente. No outro dia, o Sherman vai para o seu primeiro dia de aula. Na aula de história, o Sherman obviamente se destaca. Também, né, o cara viu a história pessoalmente. A professora elogia o Sherman por isso, o que faz com que essa garota, a Penny, fique com raiva dele. Depois da aula, no horário do lanche, a Penny começa a fazer bullying com o Sherman, chamando ele de cachorro e dando um mata-leão nele, né? Super bullying saudável. Então o Sherman dá uma baita mordida nela também, pô. Depois desse evento, o Peabody é chamado na escola e é acusado por essa mulher, a senhora Grunow, de ser o responsável por ensinar o Sherman a morder. O Sr. Peabody, né? O cara mais inteligente do mundo ensinou o Sherman a morder. Não é nem o cara, né? É o cachorro, mas não importa. Quando o Peabody chega em casa, ele pergunta por que o Sherman fez aquilo. E o Sherman responde que foi por ela ter chamado ele de cachorro. O Peabody fica abalado e sai. No outro dia, o Peabody começa a preparar um banquete. O Sherman pergunta qual é a ocasião para isso, e quando ele vai tentando descobrir, ele diz isso. O presidente veio jantar de novo? Não. Ué? Sabe, eu estou dizendo, o Peabody está tranquilo. Se ele quisesse, ele podia só fazer uma ligação pro presidente e a situação ia ser resolvida. Mas ele gosta dos desafios. Eu acredito que ele mesmo decide deixar a vida dele mais difícil. A ocasião especial era que os pais da Penny viriam para casa e o Peabody ia convencer eles a esquecerem a história da mordida. Os Patterson, os pais da Penny, chegam e trazem a Penny junto. O Peabody pediu pro Sherman levar a Penny para ver a coleção de mineral dele, que é basicamente uma coleção de pedras bonitas. Enquanto o Sherman leva a Penny, o Peabody começa a missão de agradar os Patterson. O Peabody mostra seus talentos em piano, mas o Sr. Patterson, o Paul, não gosta e o desafia com vários estilos e instrumentos diferentes, que o Peabody consegue claramente. Só que não é o suficiente para satisfazer ele, então o Paul levanta com raiva, mas sua coluna trava. E, para sorte dele, temos o Sr. Peabody, que destrava a coluna dele. Agora que o Paul está mais leve, ele não tem nada contra o Peabody, muito pelo contrário, agora ele quer até virar amigo dele para ter. Já com o Sherman as coisas estão um pouco difíceis. Ele tenta conversar com a Penny, mas acaba entrando em uma briga para falar como é que ele aprendeu as informações. Com um deslize, o Sherman revela que voltou no tempo, mas ela não acredita. E para provar isso, o Sherman mostra para ela a máquina do tempo. Agora, com o Peabody as coisas estavam indo bem. Estava, porque o Sherman aparece e nos lança essa. Onde está a Penny? No Egito Antigo. Usou a máquina do tempo? Os Patterson aparecem e perguntam onde está a Penny. Como a verdade ia ser ruim, o Peabody hipnotiza eles e vai com o Sherman. Caraca, isso, hipnotismo. O cara pode... Deixa quieto. Eles vão pro passado e vemos por que o Sherman teve que chamar o Peabody. Ela não quer voltar porque vai se casar com o Rei Tut e virar uma rainha.
Então o Sr. Peabody fala pra Penny que o Rei Tuta morre jovem. Mas o que isso muda? Então, acontece que quando a licença de vida do faraó expira, a licença da esposa é cancelada à força, pro faraó não ir sozinho pro mundo dos mortos. Esse é um amor muito mais verdadeiro. Tipo, aqui não tem até que a morte nos separe. Aqui é nada vai nos separar, nem a morte, que lindo, né? Só pra deixar bem claro aqui, essa informação é falsa, não tem relatos na história que isso acontecia com as esposas. Muito pelo contrário, os relatos são que as viúvas se tornavam figuras religiosas importantes. Voltando pra história. Depois de ouvir essa informação, a Penny tenta desistir, mas acaba sendo levada à força. Já o Sr. Peabody e o Sherman são levados para uma tumba. Imediatamente, o Sr. Peabody começa a estudar os enigmas para sair de lá, mas o Sherman começa a pedir para ele deixar pra lá. Ela que escolheu casar com aquele cara careca mesmo. Então o Peabody fala que o Sherman está com ciúmes e que ele nega com toda a sua vontade. Até parece que eu quero segurar a mão dela, ou passear com ela no parque, ou ficar olhando ela escovar o cabelo. Inimigos que viram namorados, né? Bem diferente isso, gostei. O Peabody resolve tudo, sai da tumba e vai atrás da Penny, torcendo para que não fosse tarde demais. Mas pra ele nunca é tarde demais. Cara, eles têm uma máquina do tempo, pô. Na hora que o casamento estava para começar, o Peabody entra na boca da estátua do Anubis e engana todos para pararem o casamento. Mas o Sherman acaba se atrapalhando e revela para todos. Mesmo assim, o Sr. Peabody consegue salvar todos que escapam e correm em direção à máquina do tempo. Após chegar na máquina do tempo, eles tentam voltar para o presente, mas a energia não é suficiente para voltarem para o presente, assim obrigando a eles a pararem na Renascença, bem na casa do Leonardo da Vinci. O Sr. Peabody e o Leonardo começam a construir um mecanismo que vai carregar a máquina do tempo. Enquanto eles trabalham, o Sherman e a Penny vão explorar a casa. Eles acham um protótipo de avião que deixa a Penny curiosa para usar, então ela engana o Sherman e solta o avião com os dois dentro. Ela faz o Sherman começar a pilotar o avião, que não acreditava dar conta. Mas o cuidado do Peabody pelo Sherman acabou levando ele a ter um bloqueio. Bem assim. O que está fazendo aí em cima? Eu tô voando! Mas Sherman, você não sabe pilotar! Não sei! Não! O senso de cuidado do Peabody acaba limitando um pouco o Sherman. Quando eles caem, o Leonardo aparece e comemora o fato do avião dele funcionar, mas o Peabody não gosta nem um pouco. Então, só para vocês saberem que nenhuma invenção do Leonardo da Vinci voou realmente. Embora ele tenha demonstrado conceitos fundamentais da aerodinâmica, nenhuma voou. Voltando para a história, eles carregam a máquina e vão embora. Enquanto eles estão indo, o Peabody chama a atenção dele. E a Penny tenta defender, mas acaba revelando para o Sherman que a senhora Grunion está tentando levar o Sherman. Ele fica abalado, mas nesse momento aparece um buraco negro e o Sr. Peabody tenta tirar eles dali, enquanto o Sherman briga com ele por não ter contado a verdade. Eles escapam do buraco negro, mas acabam indo para a Guerra de Troia, 1184. O Sherman aproveita o momento para sair da nave e vai para o Cavalo de Troia, essa estrutura aí, e se juntou aos soldados dentro do cavalo. Historicamente, esse cavalo foi só uma lenda. Dentro do cavalo, eles começam a se preparar para invadir a cidade de Troia, quando o Peabody e a Penny invadem o cavalo nesse mini cavalo de Troia aí. O Peabody tenta convencer o Sherman a ir embora, mas não consegue. Quando a batalha começa, o Sherman vai para a batalha com tudo. Vai pro inferno, seu cão troiano! O Peabody chega e protege o Sherman, amassando o troiano, um cachorro ganhando de um homem que luta desde os 2 anos de idade. O Sr. Peabody é brabo, não tem como. O cavalo de Troia é atingido e começa a andar com a Penny dentro. O Peabody pega um cavalo e corre atrás dela e prende o cavalo de Troia com uma corda, deixando ele na ponta do penhasco. Eles entram lá, mas o vestido da Penny prende e quando o Sherman vai ajudar, o cavalo cai e na queda o Peabody calcula tudo e salva o Sherman e a Penny. Mas cai do penhasco. Os dois acreditam que o Peabody morreu. O Peabody. Para resolver isso, o Sherman tem a ideia de viajar no tempo e pedir ajuda pro Peabody. Eles voltam no mesmo dia que tudo aconteceu, mas um pouco antes. Eles chamam o Peabody e contam toda a história pra ele até chegar na parte que ele morreu. E aí você morreu na Troia Antiga? Morri? Acho difícil acreditar nisso. Não é? Então o Sherman dessa linha do tempo aparece e quase se infunde com outro Sherman. Os pais da Penny aparecem e o Sherman 2 se esconde, mas acaba não dando muito certo, já que a senhorita Grunion aparece e descobre os 2 Sherman. Logo o Peabody da linha do tempo original apareceu. Ele fez uma máquina do tempo rudimentar e voltou para consertar as cagadas dos 2. Mas a senhora Grunion pega os 2 Sherman e tenta levar com ela, mas eles se tocam e começam a se fundir.
Os dois P-Buddies tentam impedir, mas acaba se fundindo também. Assim, deixando apenas um de cada, um Sherman e um P-Buddy. A senhorita Grunion começa a puxar o Sherman de novo. Caraca, nada para essa mulher. O P-Buddy fica com raiva e morde ela. Ela liga pra polícia pra levar ele, mas o P-Buddy foge com as crianças. A ideia era viajar no tempo para consertar a linha do tempo. Mas eles não conseguem viajar no tempo, porque quando suas versões se fundiram, eles criaram uma espécie de buraco negro que impediu todas as rotas para voltar ao passado. No buraco negro, várias pessoas e estruturas do passado são lançadas para fora. Tem até essa cena do Sherman com ciúmes. Penny! Minha noiva! Que foi? Agora todo mundo deve estar com medo e querendo resolver as coisas, né? Mesmo caindo estrutura do céu, a senhorita Grunion ainda vai caçar seu P-Buddy. Eles tentam fugir e não conseguem. A polícia chega e pega ele. O único que consegue fazer alguma coisa, eles tentam levar. Mas o Sherman impede, falando que ele foi o único erro do Sr. P-Buddy. Então ele fala um monte de coisas que o Sr. P-Buddy é e diz que se isso é ser um cão, ele também é um cão. Logo depois do Sherman falar isso, todo mundo começa a falar que também é um cão. Todas as figuras do passado também, até os que eram inimigos antes, defendem o P-Buddy. Mas a senhora Grunion ainda não se importa, porque lei é lei e o Sr. P-Buddy vai pagar pela lei. Se ele quisesse, se ele quisesse. Mas então os presidentes anteriores dos Estados Unidos aparecem para mudar a lei e libertar o Sr. P-Buddy. Eles conseguem, mas a Grunion ainda fica furiosa. Agora eles têm que resolver esse BO do buraco negro. Juntando várias mentes brilhantes do passado e com o Sr. P-Buddy, eles começam a debater. Mas a solução vem do Sherman, que dá a ideia de viajar para o futuro. O P-Buddy entra na nave e coloca o Sherman para pilotar e vão com tudo pro buraco negro viajar alguns segundos para o futuro. Eles vão e conseguem reverter o processo do buraco negro, as pessoas e as estruturas do passado são levadas de volta para os seus tempos e de quebra esse guerreiro consegue levar a senhora Grunion com ele pro passado. Depois desse evento, o tempo passa e nos mostra a normalidade. O Sherman indo para a escola e se encontrando com a Penny indo estudar. O filme acaba aqui. Sabe, eu sou muito simples com filme, então qualquer filme consegue me entreter. E esse foi um deles. Agora vou procurar meu próximo filme. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreva, deixa o like e até a próxima.